Me ajudem a ajudar vocês. Como? Se inscrevendo no canal, dando seu like e ativando as notificações para a gente estar sempre trazendo esses vídeos debochados, fuleirais para vocês. Estamos de vivo? Uau! Tem informação de momento que chega da Espanha. A sentença de condenação do jogador Daniel Alves por agressão sexual foi revogada por um tribunal da Espanha. É informação de momento que o Jairo Nascimento vai trazer em detalhes para a gente. Exatamente, né? Lembrando que ele foi preso no ano de 2023 pelo crime de estupro, depois foi solto mediante pagamento de uma fiança em 2024 e agora a sessão de apelação do Superior Tribunal de Justiça da Catalunha tomou a decisão por unanimidade sobre o recurso relacionado ao jogador, anulando a sentença por agressão sexual. Vamos dar uma olhadinha? Essa notícia, inclusive, a gente traz aqui para você. Segundo o comunicado do tribunal, a resolução considera que a sentença apresenta déficits avaliativos, o que impede que o Superior Tribunal compartilhe da avaliação e conclusão do Tribunal de Primeira Instância. Apesar disso, o tribunal ressaltou que não considera a hipótese da acusação provada. Isso também não significa que a hipótese sustentada pela defesa do jogador é verdadeira. Em fevereiro de 2024, Daniel Alves foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro. Na época, o jogador estava há 1 ano em prisão preventiva. Após pagar fiança, o ex-lateral deixou a prisão em março de 2024 e desde então ele estava em liberdade condicional. Carol. Era o que a gente estava acompanhando e falávamos com o Jairo Nascimento. Temos então, Daniel Alves tinha uma condenação, entrou com recurso, sentença não estava ainda transitado em julgado. Então a defesa do jogador entra com esse recurso e agora vem essa decisão por parte desse tribunal lá da Espanha. A decisão unânime revogando essa condenação. Daniel Alves, que já estava em liberdade provisória até o trânsito em julgado da sentença, inclusive, chegou a mudar de cidade, Jairo Nascimento, e adotou aí um perfil mais discreto desde que deixou a prisão. Exatamente, né? Porque, vamos relembrar um pouco do caso, né? O Daniel Alves, ele foi acusado de ter cometido esse estupro no dia 31 de dezembro de 2022, numa boate. Teria feito sexo sem consentimento de uma jovem de 23 anos. Depois, ele estava jogando no México na época. Ele volta para o México, faz uma partida, inclusive, pelo time da época. E aí, no dia 20 de janeiro de 2023, o Daniel Alves é preso sob essa acusação. Por quê? No dia do crime cometido, foi acionado um protocolo que existe na Espanha para casos de agressão sexual. E aí foram colhidas algumas amostras, alguns exames, o depoimento também dessa vítima. Ele fica preso durante um longo período. Em março de 2024, com autorização da Justiça, ele paga 1 milhão de euros de fiança, à época cerca de 5 milhões e meio de reais. E aí vai responder em liberdade, deixa a cadeia, vai para casa. Morava em Barcelona, numa mansão, numa área que é bastante conhecida, inclusive, ali da cidade, que abriga jogadores e pessoas famosas que têm residência e muito dinheiro em Barcelona. Desde então, ele estava com essa vida um pouco mais tranquila, postando poucas fotos nas redes sociais. Chegou a cancelar, inclusive, né? Cancelou as redes sociais, bloqueando comentários durante um tempo. Demorou meses, inclusive, para postar a primeira foto depois do caso. Reatou o relacionamento com a esposa, que haviam se separado, depois voltaram com o seu relacionamento. E aí, como a gente estava até conversando, né, se mudou para a ilha de Tenerife. Fica já quase que ali no continente africano, né, perto do Saara Ocidental, que é um conjunto de ilhas que pertencem à Espanha. Por que é importante a gente trazer essa explicação da questão da geografia? Porque, segundo a sua sentença, ele não poderia deixar o território espanhol. Se o Daniel Alves quisesse vir para o Brasil durante esse período da resposta em liberdade, ele não poderia fazê-lo. Foi um dos acordos para que ele pudesse pagar a fiança. Então, ele ainda continua em território espanhol. Lembrando que ele estava em liberdade provisória. Teve o pagamento dessa fiança, como o Jairo Nascimento coloca para a gente, o valor de 1 bilhão de euros, na época o equivalente a cerca de 5 milhões e meio de reais. E então, Daniel Alves deixa a prisão, apesar da condenação por agressão sexual. Mas como a sentença não tinha ainda transitado em julgado, a defesa de Daniel Alves ingressou com um recurso. A gente fala aqui em liberdade provisória, ele consegue deixar a cadeia, tinha que manter inclusive uma distância da vítima,
e temos agora esse recurso apreciado por esse tribunal do país que decide por unanimidade agora revogar essa sentença de condenação por agressão sexual. Qual que é o argumento, qual que é a justificativa do tribunal para essa revogação, Jairo? Vamos dar uma analisada aqui nesse texto que foi divulgado para a gente. Só retomando, 4 anos e 6 meses de prisão foi a condenação inicial. 5 anos de liberdade supervisionada, né? Dando satisfação para a justiça do que ele estava fazendo e onde estava. E aí 9 anos de afastamento da vítima, não poderia chegar perto. Agora, o que eles dizem, né? A seção de recursos está revogando essa decisão sobre a condenação, dizendo que o seguinte: a sentença revogada apresenta déficits avaliativos que impedem compartilhamento da avaliação do tribunal. O que significa no juridiquês? Que as provas para eles não estão muito evidentes. São insuficientes para manter a condenação de Daniel Alves. Exatamente. É por isso que eles até no final desse texto dizem que o tribunal ressalta não considerar aprovada a hipótese acusatória. Está dizendo assim, pode ser que ele não tenha cometido o crime, mas também pode ser que ele tenha cometido, né? Que a hipótese verdadeira é sustentada pela defesa do acusado. Então, está abrindo esse flanco para os dois lados, na possibilidade de que as provas são hipossuficientes, não são necessárias para darem sequência nesse processo e por conta justamente das provas que estão no processo é que há a revogação dessa condenação do ex-jogador da seleção brasileira. Ainda já teve alguma repercussão, Jairo, no meio esportivo e o próprio Daniel Alves já se manifestou? Por enquanto ainda não. A gente está aguardando uma manifestação, seja por meio inclusive da própria defesa do Daniel Alves ou dos outros jogadores. O que é importante a gente destacar, até é interessante você perguntar isso, que sobre a questão do Daniel Alves, houve um silêncio absoluto no meio esportivo. A maior parte das pessoas se recusaram a falar, salvo a exceção de poucos e parcos exemplos. Os jogadores, aqueles que atuavam, por exemplo, com ele na época da seleção brasileira ou durante muitos anos no Barcelona, ficaram calados, não se manifestaram. Salvo exceção à época, sobre quem teria emprestado o dinheiro para ele pagar a fiança. E aí, o pai do jogador, o Neymar pai, assumiu, não, fiz um favor a um amigo e por isso emprestei o dinheiro. Mas não justificou mais do que isso. Bem, a gente, claro, acompanha agora a repercussão, se a defesa de Daniel Alves vai se manifestar. Também aguardamos a possibilidade de recursos serem apresentados, Jairo? Existe a possibilidade, principalmente por parte da defesa da vítima e também do Ministério Público. Ambos haviam pedido a condenação de Daniel Alves, foram favoráveis à condenação. A gente lembra, inclusive, que a defesa havia pedido um período muito maior de prisão para ele, mas o que não foi acatado pela Justiça Espanhola. Bem, notícia que terá atualização nos próximos instantes e claro que a gente vai trazer aqui para você informação de momento que chega lá da Espanha. Portanto, o Tribunal da Espanha revoga a condenação de Daniel Alves por agressão sexual.